Visibilidade e exclusão no Canto da Praia, Balneário de Camboriú. Estamos acompanhando a pesquisadora Fernanda Pereira Sobchuk na sua monografia de conclusão de curso de História. Diz ela: percorrer o passado do bairro dos Pioneiros a fim de contemplar a realidade em que essa comunidade está inserida possibilitou verificar que a manutenção da ideologia dominante branca, de mito fundador excludente, também encontrou raízes na história local. Como Tatá lamenta e foi um dos reivindicadores pela causa da manutenção da memória dos antigos, que dera vida ao Canto da Praia, que as denominações dos nomes das ruas do bairro foram feitas de forma injusta e excludente, pois a maioria das pessoas que receberam homenagens, tendo seu nome em ruas no bairro, não foram pioneiras na cidade, e pior ainda, no bairro. Então ela cita as palavras do Tatá, abre aspas. Até então, não existia rua com nome dos pioneiros. As outras ruas eram com nome de gente que vinha para o bairro dos pioneiros, tinha casa para verear. O único pioneiro, mas que não era do bairro, era Bruno Silva, que é pai do Ademar Silva, da Fundação de Esportes. Fecha aspas. Essa denominação de ruas e a divisão dos bairros e nomenclaturas foram propostas de Silveira Júnior, jornalista que veio da cidade de Brusque e propôs as modificações aceitas pelos governantes locais. Outrora, a cidade era organizada com pontos de referências ou como fala Tatar, com marcos. Até mesmo a praia era dividida em marcos, diz o Tatar. E percebemos que o jornalista esqueceu de sugerir homenagem às famílias negras que eram pioneiras do bairro que ele denominou. E ali moravam. Tatá aponta que ocorreu sim uma exclusão, afirmando, abre aspas, Isidório Caetano era de Blumenau, Julieta Lins de Itajaí, tudo branco. Jacó Schmidt de Blumenau, eram todos de Blumenau e Itajaí. Uma hierarquização étnica dos lugares sociais coloca, segundo a ideologia pioneira, o colono europeu na propriedade da terra, enquanto caboclos, negros, brasileiros são renegados ou relegados à prestação de serviços, como constatou o antropólogo Alexandre Laballe. Então nós vemos aqui que essa realidade dos nomes das ruas do bairro pioneiro não é, entre aspas, uma característica só de Balneário Camboriú. Muitas vezes, os nomes das localidades, os nomes das ruas, são dados de forma autoritária, sem conhecer a realidade, sem consultar os mais interessados. Mas mesmo assim, muitas vezes, os nomes oficiais não são acatados pela população. Muitas vezes permanecem os nomes tradicionais advindo dos desejos daqueles que a nomearam.
Então, ainda hoje, na cidade de Itajaí, nós temos ruas com nome de autoridades, de prefeitos e, entre aspas, pessoas ilustres, mas que a população continua denominando-as com aqueles antigos nomes que lhes deram. Aqui, por exemplo, nós temos uma avenida que é chamada de Avenida Caninana. Caninana é uma cobra. Então, é uma avenida que tem muitas curvas e foi popularmente apelidada de Caninana. Tem o nome de um ex-governador, mas que na memória popular, na mentalidade popular, permanece Caninana. E assim por diante. Então, o fato de os antigos moradores não receberem nome de ruas, de praças no bairro do Pioneiro é visto por Fabiane e por Tatá e por muitos outros como uma forma de exclusão. Talvez porque aqueles moradores não tiveram capital, não tiveram dinheiro, não eram vistos como pessoas importantes. Daí foram excluídos da história oficial, mas muitas vezes não excluídos das memórias, como nós estamos vendo aqui no trabalho de Fabiane. Continua ela. Nesse processo de exclusão, em homenagem aos negros do Canto da Praia, percebemos a luta daquela comunidade negra na pessoa do vereador Tatá, que a possibilita, posteriormente, em seu projeto de lei votado e aceito na Câmara dos Vereadores. Assim, o bairro recebe devida homenagem aos pretos da região, pois Protásio Ventura recebeu nome de rua, e a mãe do vereador, Dona Eleutéria Caetano, ou seja, as duas famílias negras do Canto da Praia. Compreender a territorialidade que esta comunidade, estas famílias estabeleceram em relação ao território do bairro dos Pioneiros é possível quando Tatá recorda de suas lembranças de infância. Sua memória traz à tona os joguinhos de futebol que se divertia nos terrenos vagos, no pouco povoado território do Canto da Praia. Tatá nos relata que o time de futebol era um acontecimento para a comunidade local. E ainda havia os times da família, era numerosa, constituída de 14 irmãos, 3 falecidos e 11 vivos. E ainda eram 6 mulheres, diz o entrevistado João Miguel, o Tatá. Então eu tinha lembrança daqueles campinhos de futebol de várzea que a gente jogava. Era tudo em família, né? Tinha o time das famílias e no domingo promovia torneios e o troféu era 1 litro de capilé e matava a fome com uma bolachona redonda, tipo pão de mel. Este era o nosso troféu. Fecha aspas. Percebemos no relato do Tatá que o futebol no domingo era mais um elemento que essa comunidade estabeleceu para manter vivos os laços de família, a união da comunidade, pois, conforme sua fala, o intuito principal era o jogo, a diversão, a sociabilidade. E o troféu era a comida, o suco e a bolachona. A prática do jogo de futebol, da união da família ou das famílias da raça negra, através do casamento, é uma resistência ao processo de alteridade imposto pela sociedade branca, que permite para os membros dessas famílias do Canto da Praia se identificarem com elementos de uma cultura em comum
a um território de resistência. Esse território de resistência é visto quando Tatá fala dos times que vinham de fora e das brigas entre eles. Eles caíam na briga e, segundo Tatá, abre aspas, nós estávamos dentro do nosso reduto, fecha aspas. Ao percorrermos esse território negro através da lembrança de infância de Tatá, ele ainda nos possibilita visualizar como essas duas famílias demarcaram seu território através das terras, diz Tatá. Ou melhor, Tatá nos orienta que a família Boaventura é dividida em duas partes. Uma parte predominava na rua onde atualmente está o Hospital dos Olhos. Quanto a essa família estabelecida nessa rua, Dona Carminha não deixa de recordar sua presença, talvez porque realmente fosse uma família importante proprietária de terras. Então diz a Dona Carminha. Tinha também a tia Bia, que tinha uma padaria bem ao lado da igreja e que depois quem foi morar ali foi os pretos e ainda mora ali. Fecha aspas. A família Boaventura, na fala de Dona Carminha, comprou essas terras supracitadas e também adquiriram uma parte de terras aonde está atualmente o edifício Miami Beach. A propriedade de terra, na época em que o seu Olindino veio morar no bairro, era muito importante para essas duas famílias que se estabeleceram no canto da praia. Essa terra era a possibilidade de uma visibilidade social, status público, frente à sociedade branca da época. Tatá evidencia essa propriedade de terra em sua fala e também não deixa de comentar como foram usadas essas terras e a redução das terras da família através da venda. Vamos ver o que ele diz. Abre aspas. A minha família e meu pai eram um grande proprietário de terras. Hoje, só para vocês terem uma ideia, toda a extensão do hotel Porto das Águas, do Schumann, até a Avenida do Estado era do nosso pai. Começava da praia e ia até a BR-101. Era tudo de meu pai. Aí também a Fabiane, autora do trabalho, traz-nos aqui algumas fotografias, algumas iconografias, mostrando onde eram as terras do pai do Tatá. Essa grande extensão de terras, que agora era dominada por prédios, hotéis e comércios em geral, foi pouco a pouco sendo vendida por seu Olindino para manter um status social ou dar visibilidade para sua família quando uma das suas 6 filhas casava. Abre aspas. Na época, casava uma mulher, uma filha. O pai vendia uma extensão de terra para fazer o casamento. Uma extensão de terra porque, na época, não se tinha dinheiro. A terra não tinha valor. Vendia 6, 7 lotes para fazer um casamento. Fecha aspas. Então, aqui também, nós podemos pensar o capital simbólico que era uma festa da família negra e, sobretudo, uma festa de casamento. Então, vender terreno para fazer uma grande festa era investir num capital simbólico, era mostrar a potencialidade da família. O valor que essas famílias estabeleciam para suas terras não é o mesmo que para a sociedade moderna, voltada para a ótica do capital. Até porque as terras naquele momento estavam sendo muito visadas
e a rede hoteleira já implantava os primeiros hotéis na cidade. O casamento das filhas era um grande evento a ser realizado, tanto que Tatá nos fala que o evento era uma festividade grande, sendo realizado uma semana de festa. Começavam os preparativos e a festa na segunda-feira, que antecedia o casamento, e terminava somente na outra segunda, com, abre aspas, o enterro dos ossos. Então vamos ver como é que o Tatá nos conta isso. Abre aspas. Então, quando chegava a segunda-feira, na semana do casamento, já começava a matar o boi, os porcos, a galinha para fazer a comida. Isso para o sábado. E o casamento era ao meio-dia. Então o casamento começava na segunda-feira e acabava na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Era uma semana de festa, sabe? Fecha aspas. Ao relembrar os casamentos que a comunidade negra realizava, pois nessa entrevista percebi que esta organização festiva era própria das famílias negras que ali residiam. Segundo Dona Carminha, os casamentos eram realizados em Camboriú. Lá tinha o padre. Esses casamentos eram grande comemoração na comunidade, comida era à vontade e vinha gente de toda a região. Aí vem o depoimento da Dona Carminha. O casamento se fazia No casamento se fazia aquelas barracas enormes, a rua, na rua, e fazia aquelas tendas enormes, e servia o almoço de manhã e todo mundo ficava satisfeito. Começava o baile que antigamente se chamava domingueira. Então nós queremos aqui destacar essa questão da sociabilidade como uma das características dos territórios negros. E nessas festas, pelo que se depreende aqui dos depoimentos, não eram só os familiares que participavam. Eram os familiares, os vizinhos, os amigos. Era um dia, ou no caso aqui, uma semana de uma celebração com características ampliadas. Agora, uma coisa que não foi dita aqui, na questão da venda da terra, é em que condições essas terras eram vendidas. Como muito bem já foi dito aqui, era uma época já que estava começando as especulações imobiliárias, final dos anos 50, início dos anos 60. Balneário já estava se metamorfoseando, né, num balneário turístico. Foi por essa ocasião que muitos dos pescadores tradicionais, artesanais, foram de diferentes formas vendendo ou perdendo suas terras. Então nós temos que levar também isso em consideração. A venda da festa por conta dos casamentos, para arcar com as despesas, é uma coisa, mas nem sempre as terras foram vendidas nesse contexto. Nós temos ouvido depoimentos em diversas regiões desse país da população periférica, da população pobre, mestiça, mesmo da população pobre branca, que muitas vezes tiveram que vender suas terras em circunstâncias adversas, sem que eles quisessem vendê-las. E no litoral sul do Brasil, sobretudo com a construção da BR-101, muitos pequenos proprietários
foram perdendo as suas terras. Inclusive, nós temos depoimentos de moradores do Morro do Boi, do quilombo Morro do Boi, que se queixam das perdas das suas terras em função da construção da BR-101. Então, o caso do bairro dos Pioneiros tem vários casos similares em que as populações periféricas tiveram que vender as suas terras com o avanço das relações de produção capitalistas, sobretudo com a construção das BRs e suas ampliações. Então, através desses depoimentos colhidos por Fabiane e outros pesquisadores que ela cita, nós temos um pouco da visão, ou nos é permitido reconstituir o Canto da Praia antes dele se tornar bairro dos Pioneiros. Então, nós deixamos o convite aqui para os nossos assinantes, para os nossos seguidores, os nossos amigos e amigas, a conhecer um pouco mais dessa produção acadêmica sobre a população negra aqui da região. Essa produção, em sua maioria, fruto do trabalho de conclusão de curso, de graduação, mas também de mestrado, de doutorado, de artigos acadêmicos, encontram-se no Arquivo Histórico de Itajaí, também conhecido Centro de Documentação e Memória Histórica, localizado na rua Lauro Miller, que está sob a guarda da Fundação Genésio Miranda Lins. Infelizmente, poucas dessas produções são trabalhadas em sala de aula. Então, nós fazemos questão de fazer o convite, sobretudo para os professores e professoras, educadoras e educadores, que renovem as fontes, a bibliografia sobre a história da Foz do Itajaí, porque já há uma produção relevante, sobretudo advindo das pesquisas desses jovens pesquisadores. Nas nossas próximas postagens, falaremos do quilombo do Morro do Boi. Grande abraço.